Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templar no canal para falar do Vasco. Sempre do Vascão, hein? Segunda-feira agitada no mundo vascaíno, né? A gente ainda vivendo, né? Sonhando, acordado com aquela grandiosíssima partida contra o Santos no Morumbis. No Morumbis, né? A gente continua lembrando. Mas o assunto reforços ainda é o que bomba no mundo vascaíno. Afinal de contas, foi o que eu falei no pós-jogo. Pedrinho, trabalha Guimarães Lopes. Não vamos usar o 6-0 como um escudo para as deficiências do nosso grupo de jogadores. Precisamos de reforços para o ataque, principalmente, disparadamente para a defesa. Afinal de contas, nosso zagueiro central hoje é um cabeça de área, um volante, é o primeiro volante, que é o Hugo Moura, né, que está conseguindo cobrir ali as ausências de um zagueiro titular, está, mas é improviso. Isso não pode ser considerado, né, como uma situação ali de um novo titular do Vasco, um novo camisa 3, zagueirão do Vasco. Não pode. Mas antes de mais nada, calma aí, antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações para os novos vídeos do Templário. Mas isso é claro, se fizer sentido para você, vascaíno, não é verdade? Então, aí, hoje o que aconteceu, né? O Admar Lopes, como foi noticiado aí, ele foi assistir um jogo do Beşiktaş, lá mesmo na Turquia, nessa última rodada aí, né? Foi assistir um jogo, o Beşiktaş até ganhou e tal. Mas por que ele foi? Porque a negociação com o Carlos Cuesta praticamente melou mesmo, entendeu? O Spartak de Moscou entrou firme na jogada e realmente para o Vasco hoje competir com equipes de maior poder financeiro dentro do Brasil já está difícil. Imagina competir com um clube europeu. Não dá. Meteram grana no cara mesmo, salário alto, quase 2 milhões de reais por mês, né, convertendo euro aí, e equipararam a proposta do Vasco com o Galatasaray. Então, Carlos Cuesta não vai dar certo. Aí Edmar Lopes já partiu, como a gente noticiou aqui no canal em outros vídeos, né? Ele já estava negociando com 3, 4 jogadores de forma simultânea. E ele partiu para assistir um jogo do Beşiktaş, para assistir o zagueiro Gabriel Paulista. Gabriel Paulista, jogador de 34 anos, destro, 1,87 m, um outro perfil de zagueiro, diferentemente do Carlos Cuesta, né? Jogador consagrado na Europa, já está lá desde 2013, quando deixou o Vitória da Bahia. Jogou Arsenal, Villarreal, Atlético de Madrid, né? Jogou em grandes clubes, foi campeão em grandes clubes na Europa. Jogador que tem uma carreira consolidada na Europa. Está com a idade um pouco mais avançada, né? Eu acho que a preocupação do Edmar Lopes em assistir o jogo dele foi justamente olhar como é que está a saúde desse jogador, como é que está o físico desse jogador. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a Europa está de férias, está na fase de pré-temporada, né? Todos os jogadores lá terminaram os seus jogos oficiais em maio. Em maio, iniciozinho de junho. Então a turma lá está fazendo amistoso, participando de torneios pré-temporada, ainda está fazendo pré-temporada. Então a gente precisa entender qual o momento do Gabriel Paulista para ver se ele vem para contribuir com o Vasco de imediato. Porque não adianta chegar aqui, eu estava em pré-temporada, eu tenho 34 anos, eu só consigo estrear lá na 5ª, 8ª rodada do segundo turno. Então, é isso que o Vasco tem que colocar na balança para tomar essa decisão. Mas trabalha, Edmar Lopes, trabalha, Pedrinho, isso tem que ser rápido, né? Porque nós estamos com um zagueiro improvisado. Pô. O cara tá saindo bem, tá. Mas vamos ser sinceros, né? A 40 segundos de jogo contra o Santos, aquele pé alto que ele acerta a cara do Tiquinho Soares, dependendo do juiz, poderia ter, dependendo até mesmo do VAR também, poderia ter expulsado ele. Imagina, se expulsa ele aos 40 segundos de jogo. Aquele 6-0 poderia ter sido um outro resultado, e até mesmo negativo para o Vasco, porque jogar 90 minutos com a menos, né? Mas isso tudo o que é? É o tal do cacuete. A galera do meu tempo sabe, são 38 anos de Vasco. Um cacuete de zagueiro que ele não tem, pô.
Ele é primeiro volante, ele está sendo adaptado à função. Está jogando bem, está conseguindo corresponder? Está. Mas é uma adaptação, é um improviso. Ele pode ser até um reserva desse zagueiro que está vindo aí, né? Esse zagueiro central que o Vasco precisa para ontem. Ele pode ser uma segunda opção. Ah, o Lucas Oliveira é fraco e tal, não está se dando bem. Beleza, ele ficaria como reserva imediato, né, na ausência desse zagueiro que vem para ser titular. Ok. Agora, tentar mantê-lo como titular, cara, você vai acabar queimando o Hugo Moura e vai acabar atrapalhando o Vasco. Então, Pedrinho, Admar Lopes, trabalha, acelera e traz logo uma nova opção. Porque Carlos Cuesta já era, não vai dar certo. Entendeu? Essa é a mais pura verdade. Está sendo noticiado também o Matheus França, ex-Flamengo, né, ex-Mulambo, que não está se dando bem lá no Crystal Palace. O John Testor, né, na época aí, pagou uma baita grana para levar ele para a Europa, algo em torno de 20 milhões de euros, alguma coisa assim. Mas não se deu bem lá e está tendo problema físico. E aparentemente o Vasco também estaria tentando trazer jogador, que joga tanto de meia quanto um jogador avançado, né, um atacante de lado de campo. Não sei se seria uma boa, né, pela origem rubro-negra, por não estar bem fisicamente, eu não sei se seria uma boa opção para um ataque, né? Eu acho que o Vasco precisa ter velocidade e buscar outras opções para a gente fechar logo, fechar o mais rápido possível para reforçar também o nosso ataque. Mas a defesa é o principal, né? A defesa é o principal. Carlos Cuesta era a nossa primeira opção, ok, insistimos, tentamos, mas a limitação financeira do Vasco e do futebol sul-americano, né, impediu que isso aí avance, que entre para outra. Beleza, Gabriel Paulista, vamos fazer uma análise. Está dentro do perfil do Diniz, porque o zagueiro para jogar com o Diniz tem que ter velocidade, né? Senão não dá certo. Se for zagueiro pesado, não vai dar certo. É outro Maurício Lemos aí, não vai dar certo. Então tem que se avaliar isso aí. Né? Ah, está dentro do perfil, o jogador está saudável, está preparado para vir aqui, treinar e já começar a jogar depois de uma semana, 2 semanas, traga o cara. Traga o cara. É o que a gente está falando aqui. Copa do Brasil está muito tarde. Né? Infelizmente, essas contratações tinham que ter acontecido no início de agosto. Está muito tarde. Nós vamos com o que a gente tem. Felizmente, jogamos muito bem contra o Santos. Espero que a gente consiga repetir isso no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Mas pensar em reforço para a Copa do Brasil não dá mais tempo. Para essa fase, para as quartas de final. Né? E a gente, como está com uma certa distância teórica, né, em tese, do Botafogo, fica muito difícil de avançar. Mas nós vamos tentar. Né? E se a gente jogar bem, igual a gente jogou contra o Santos, temos chance sim. Temos chance sim de classificar. Né? Mas os reforços hoje, eu entendo que são muito mais para a gente elevar o nível técnico, encorpar o nosso grupo, pensando na permanência na Série A, parar de olhar para Z4 e olhar para cima da tabela e tentar buscar a vaga da Sul-Americana e sonhar com, né, cada vez mais, sonhar mais alto. Eu acho que é essa que é a intenção dos reforços do Vasco nesse momento. Até porque demoramos um pouquinho, né, a trazer reforços. Toda aquela história que a gente já falou aqui de RJ, transparência no Tribunal de Justiça, né, pagamento com credores, aquela embrólio todo que a gente já conversou várias vezes aqui e que a gente vai voltar a fazer vídeos no canal falando sobre isso, né, sobre esse assunto. Beleza? Então as notícias de hoje são essas aí, né?